Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu adoro The Last of Us. Eu ainda não joguei a continuação, e para fazer esse vídeo eu tive que ver horas de gameplay para ter uma análise mais precisa. Então, sem enrolação, vamos falar do que The Last of Us se trata. Bom, muita gente aqui do vídeo sabe sobre o primeiro The Last of Us, mas vou dar um leve resumo para você que é novo e ainda não sabe sobre o jogo. E para você que já sabe, não pule, pois essa parte é muito importante. No princípio, lá no primeiro The Last of Us, nos é apresentado bem no comecinho do game o início da pandemia com Joel perdendo sua filha. Muitos anos se passam e nos é apresentado os personagens já com seus sentimentos abalados, e nisso Joel é encarregado de levar Ellie aos vagalumes do outro lado do país. E nessa jornada, Joel acaba se apegando a Ellie e vice-versa, e com isso sua natureza e seus sentimentos voltaram à tona, que mesmo que possam criar uma cura para esse caos, Ellie teria que morrer para já então criar uma vacina. E então ele decide que isso não acontecerá, pois no seu ponto de vista, aquilo é perder mais uma filha para aqueles que mandam em tudo, tanto o governo quanto uma milícia. E nisso, Ellie nunca soube disso, e assim esse segredo ficou guardado com Joel. Mas voltando ao vídeo, em The Last of Us 2 a narrativa continua semelhante à primeira, com um objetivo e um trauma pessoal. Ellie, depois de perder Joel, vai atrás dos responsáveis, e é nessa busca que precisamos falar a respeito das girafas. No primeiro game, vemos as girafas pouco antes de Joel e Ellie entrarem no hospital com os vagalumes. E acredite ou não, elas têm um significado que representam a inocência nesse mundo caótico. Mas elas não aparecem só aí, aparecem em várias partes do game, de forma subliminar. E outro ponto importante são as cartas deixadas por pessoas antes do surto acontecer. Nelas vemos situações comuns dos dias de hoje que para qualquer um é normal. Porém, para Ellie e os demais que cresceram em meio a esse caos, isso não passa apenas de um mundo que elas nunca irão ver. E nisso já nos leva a outro ponto crucial. Eles e nós. Eles, os infectados, e nós, os seres humanos, ainda não infectados. A inocência de Ellie já não existia depois da morte de Joel, e seu único objetivo é matar os responsáveis, e nisso vemos que os caçadores, a WLF e inclusive a Ellie, não se diferenciam muito no aspecto humanidade, já que somos motivados irracionalmente por um desejo de matar o próximo, e que nossas alianças e afeto por outros seres humanos já não existe mais, e nisso vemos a tamanha ignorância que nós temos. Mesmo que o mundo tenha se contaminado por um fungo altamente mortal, preferimos nos isolar ao invés de nos vermos como iguais, pois somos motivados pelo medo, acabando que a única coisa que nos diferencia dos infectados é nossa racionalidade, porque nossa humanidade já não existe mais. Mesmo que tenhamos um pouco de organização e vilas e comunidades, ainda somos motivados pelo medo, e o medo nos leva a nos isolar. E então vem outro ponto importante, o vazio. Se você jogou The Last of Us, você sabe do que estou falando. Sabe aquelas cutscenes em que não há falas e os personagens apenas observam e estão fazendo alguma coisa, sem nenhum diálogo? Essa é uma boa estratégia que fizeram para transmitir a sensação de vazio. Se você já assistiu os filmes de Miyazaki, você deve saber do que eu estou falando. Esse vazio nada mais é do que fazer nós, jogadores e espectadores, pare e pense. Qual é o próximo passo? O que fazer? Então, é aí que entra o mundo das ideias e o mundo real. Platão nos ensinava que existiam esses mundos e que eles se complementavam. E lembram daquelas cartas que eu falei lá atrás? Nesse caso, elas não se encaixam. Mas no mundo real, ficam apenas no mundo das ideias, pois aquela realidade é algo que só vai ficar na lembrança de quem já viveu, e permanecerá assim. Também o mundo das ideias é aplicado ao governo e a milícia, já que são tão perversos um quanto o outro, e ambos adotam o termo sacrificar poucos para salvar muitos.